Do livro Intimidade Divina, de Padre Gabriel de Santa Maria Madalena. Quarta-feira da 7ª semana da Páscoa. O Espírito da Igreja. Ó Espírito Santo, fazei que a Igreja, unida no vosso amor, tenha um só coração e uma só alma. A Igreja, fundada por Cristo, para prolongar nos séculos sua obra de salvação, é animada por seu mesmo Espírito. De fato, corroborada pelo Divino Paráclito, no mesmo dia de Pentecostes, iniciou ela sua carreira pelo mundo, anunciando o Evangelho. Foi no dia de Pentecostes, ensina o Concílio Vaticano II, que começaram os Atos dos Apóstolos, do mesmo modo que pela descida do Espírito Santo sobre a Virgem Maria, fora Cristo concebido, e pela descida do mesmo Espírito sobre Cristo em oração, fora este impelido a cumprir seu ministério. Vive a Igreja, cresce e age no mundo sob o influxo e a guia do Espírito Santo, pois Cristo o enviou da parte do Pai, a fim de que, interiormente, realizasse sua obra de salvação e propagasse a Igreja. Tudo o que a Igreja realizou em 2 milênios de cristianismo foi feito em virtude desse Divino Espírito que jamais deixou de assisti-la e de infundir-lhe o vigor necessário para o cumprimento de sua missão. Todavia, não guia o Espírito Santo a Igreja por fáceis caminhos, isentos de dificuldades e de lutas, mas antes a sustenta para que progrida através das mesmas lutas e dificuldades, com serenidade, constância e alegria de sofrer por Cristo. Os primeiros apóstolos, que se alegravam por serem sido dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus, constituem típico exemplo. Com eles, Paulo, que deixando as igrejas da Ásia para seguir a inspiração divina que o impelia a outros lugares, dizia: agora, constrangido pelo Espírito, vou a Jerusalém, ignorando a sorte que lá me espera. Só sei que, de cidade em cidade, o Espírito me assegura que me esperam em Jerusalém cadeias e perseguições. Estava consciente de arriscar a vida, mas nem por isso se afastava, contanto que dê testemunho ao Evangelho da graça de Deus. A força profunda tanto da Igreja nascente como da atual está no deixar-se guiar pelo Espírito Santo, como vinculada a Ele, alcançando, pela fé neste vínculo que a une intimamente, ao Espírito, a coragem de testemunhar Cristo e difundir o Evangelho, apesar das oposições e perseguições. Também aqui deve realizar-se a palavra de Jesus: quando vier o Paráclito, que eu enviarei da parte do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vós sereis testemunhas de mim. O testemunho que pede Jesus à sua Igreja é, ao mesmo tempo, testemunho de fé e de amor. Na oração ao Pai, pediu pelos seus: santificai-os na verdade. Isto é, sejam tão doados e consagrados à verdade do Evangelho que estejam sempre prontos a gastar a vida e até sacrificá-la pela sua difusão.
Mas na mesma oração acrescentou: sejam perfeitos na unidade, para que o mundo reconheça que tu me enviaste. O amor mútuo dos discípulos e a perfeita união que dela deriva devem testemunhar ao mundo que o Filho de Deus fez-se homem e veio trazer aos homens o amor divino. Devem testemunhar a veracidade e o valor do cristianismo. O Espírito Santo, que é espírito de verdade e de amor, enquanto torna a Igreja capaz de testemunhar e difundir a fé, vai corroborando e amalgamando-a interiormente para torná-la perfeita na unidade. Que o mundo creia. O Espírito Santo, diz o Concílio, para toda a Igreja e para todos e cada um dos fiéis, é princípio de unidade. Onde o Espírito age e os homens não impedem, promove sempre a união dos corações e das mentes, suscita o verdadeiro sentido de fraternidade, continuamente produz e estimula a caridade entre os fiéis. A fim de colaborar para a união da Igreja, o primeiro e mais importante passo é secundar em si o desenvolvimento daquele amor que o Espírito Santo derrama em cada batizado, para que produza frutos de caridade, de concórdia, de paz. Rezar pela união, pela paz universal e deixar fermentar no próprio coração germes de egoísmo, de intolerância, de antipatia, geradores de discórdia, seria verdadeiro contrassenso. Eis porque escreve São Paulo aos primeiros cristãos: conjuro-vos, eu, prisioneiro pelo Senhor, que vos comporteis de maneira digna da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos mutuamente com caridade, pressurosos em manter a unidade do Espírito mediante o vínculo da paz. Coisa tão fácil a fraqueza humana, mas em cada fiel está o Espírito Santo para sustentar seus esforços. Recordar-lhe todos os ensinamentos de Jesus sobre o mandamento do amor, para ajudá-lo a vivenciá-los. Ó Espírito Santo, sois na Igreja o que a alma é no corpo. Sois o Espírito que a anima e a vivifica, que salvaguarda a unidade, embora produzindo nela efeitos múltiplos e vários, que lhe traz todo vigor e beleza. Ó Espírito Santo, prometido e enviado pelo Pai e por Jesus, conferieis plenitude e intensidade de vida sobrenatural aos primeiros cristãos, os quais, por mais diversos que fossem, por causa do amor que neles derramáveis, tinham um só coração e uma só alma. Mas também hoje continuais na Igreja de modo permanente, indefectível, ação incessante de vida e de santificação. Vós a tornais infalível na verdade, dais à Igreja maravilhosa fecundidade sobrenatural, infundis nas virgens, nos mártires, nos confessores, virtudes heróicas que são um dom, um dos sinais da santidade. Sois o Espírito que trabalha no íntimo das almas com vossas inspirações para tornar a Igreja pura, imaculada, sem ruga, digna de ser apresentada por Cristo ao Pai no dia do triunfo final. Ó Espírito Santo, quando dais testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus, esse testemunho nos é consolação.
mas vos destes a nós também para aumentar o fervor, quando, soprando com maior força em nosso coração, acendeis o fogo poderoso da caridade, a fim de que nos gloriemos não só na esperança de filhos de Deus, mas também nas tribulações, considerando glória a ofensa, gozo o opróbrio, honra o desprezo. Ó Espírito Santo, fazei que se cumpram em nós os dias de Pentecostes, os dias do perdão, os dias da exultação. Ó Espírito de amor, suscitai em nós a ânsia de caminhar com nosso Deus, ânsia que só vós podeis suscitar, vós que penetrais as profundezas do nosso coração, que lhe conheceis os pensamentos e as intenções, que não suportais a mínima imperfeição no coração por vós possuído, mas logo a destruís com o fogo de vossa delicadíssima atenção. Ó doce e suave Espírito, que dobrais nossa vontade, orientando-a cada vez mais para a vossa, a fim de que possamos conhecê-la claramente e cumpri-la eficazmente. Lido por Padre Antônio Lopes.